Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Os que estão aqui, no Teatro UOL, presencialmente, ou as pessoas que estão em casa ou vão nos assistir em outro momento, no trabalho, na escola, são todos muito bem-vindos. Alguns recadinhos super importantes. Você que deseja colaborar com um lugar comunidade e com a continuidade e crescimento deste projeto, você pode contribuir através dos dízimos, ofertas, através de uma chave Pix muito simples de memorizar, que é pix@umlugarcomunidade.com.br. Lá você pode contribuir com generosidade e alegria. Nós temos alguns canais de comunicação, as redes sociais, WhatsApp, Instagram, YouTube, e também o site da comunidade.
Se você deseja entrar lá no WhatsApp, você tem duas formas. Através do aplicativo da comunidade, eu fiz isso hoje, ontem também, né? Entrei em alguns canais que eu ainda não havia tido tanto acesso, ou no link da bio lá no Instagram. Você clica e você tem acesso. Por lá, você consegue saber das últimas novidades, os encontros, os temas das programações e assim por diante. Nós temos também, às terças-feiras, uma live de oração. Quartas-feiras, também, no YouTube, tem os estudos bíblicos. E, além dos que ficam lá, né, salvos, eu verifiquei lá no YouTube e também no site da comunidade, tem alguns temas lá de estudo bíblico que estão todos sempre disponíveis, se você quiser revisar. Nós temos também os pequenos grupos. A gente sente muita falta, eu acredito que você compartilha comigo disso também, de algum momento fora daqui, para a gente conversar, falar como foi a semana, fazer um pedido de oração ou comunicar alguma alegria, né? E a gente tem um momento, sim, fora daqui, que são os pequenos grupos. Eu dei o exemplo de que, no primeiro culto, eu tenho um pequeno grupo na minha casa. A gente está aí com os projetos legais. E o que eu quero te dizer é, procura um pequeno grupo para você fazer parte também. Isso é importante. A gente, às vezes, se sente, né, tão só, quer compartilhar. Então, o pequeno grupo é importante para a gente fazer essa conexão fora daqui do espaço, né, do teatro e do sábado. Outra coisa importante é que a nossa série, Em Nome do Meu Deus, hoje é o 2º episódio, e o pastor Marcelo Rezende, eu chamo de pastor fofinho, ele vai me bater porque eu estou falando isso. Adoro o pastor Marcelo, como também os outros pastores, mas ele vai estar hoje partilhando com a gente sobre este tema muito importante. Eu quero te fazer um pedido com muito carinho, que é você, neste momento, pegar seu celular e colocar no modo avião ou no silencioso, tá bom? E quero te convidar também para fazer uma oração. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela vida, pela saúde, pela paz de espírito que o Senhor nos concede. E como tem sido pregado muitas vezes aqui, que a gente receba a vida através da Tua palavra. E eu peço que o Senhor use o pastor, use as pessoas também que vão cantar, que vão tocar, e a nós também, que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ficar em pé para cantarmos juntos essa música que nos lembra de aceitarmos o chamado de amar e servir.
essa seja a nossa escolha todos os dias. E é pela vontade dele que nós fomos criados. É pela sua misericórdia que hoje nós podemos viver com esperança. E podemos espalhar esperança onde nós formos. É pela sua graça que nós vivemos. E é nela que nós nos identificamos. É tudo por ele. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer. E uma voz com sons de glória ecoa em nós.
Que a nossa vida seja apenas por Ele. E que nós cantemos uma nova canção. Que nós vivamos uma nova canção. A canção do Cordeiro, daquele que morreu em nosso lugar e que por amor nos escolhe todos os dias. Que o único que é digno, puro, santo e que merece todo o nosso louvor seja o nosso guia todos os dias. Digno, santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Maravilhado, extasiado, ao ouvir
Nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença agora em nome de Jesus, com o nosso coração grato por esse momento tão especial de adoração. E nós pedimos que na Sua infinita misericórdia o Senhor se derrame sobre cada um de nós aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria do Espírito para entendermos a Tua palavra, a Tua mensagem do Evangelho para nós hoje. E esteja em cada coração, os que estão aqui presencialmente, aqueles que estão acompanhando em outro lugar, em outro momento, que Teu Espírito esteja sobre todos nós agora. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, para a turma do Feliz Sábado, para a turma do Bom Dia, para você que está aí acompanhando a gente sem ser sábado nem dia, boa tarde, boa noite, não importa qual seja o seu momento. Como eu disse aqui na oração, eu tenho certeza que nós estamos todos unidos em torno da palavra de Deus e abençoados pela presença do Espírito em nosso coração. Eu quero, para começar essa mensagem hoje, quero ler com vocês primeiro, antes de tudo, um texto da Bíblia. Quero ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 20. E eu vou ler aqui na minha Bíblia. Se você tem Bíblia aí com você, pode acompanhar. Se você tem aí seu aplicativo, acompanhe o texto comigo. Eu leio na versão da Nova Almeida atualizada. E agora vocês conhecem bastante de Bíblia, tradução, versão, né? E eu leio aqui do versículo 17 em diante, que diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos, os apóstolos Tiago e João, e adorando-o pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão meu cálice. Quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para juntos de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós começamos semana passada uma série chamada Em Nome do Meu Deus. E é uma série difícil, como o pastor Edson disse, né? Espinhosa, foi o termo que ele usou, e também necessária. Porque muitas vezes nós caímos no risco de fazer da nossa visão de Deus, da nossa compreensão do mundo, da nossa percepção da verdade, a consumação absoluta da realidade. E aí enxergarmos aqueles que pensam diferente de nós como os nossos inimigos, numa grande guerra cultural. E é um risco que todos nós corremos. Mesmo num coração sincero, nos apegando àquilo que a gente entende como sendo o Evangelho. Ainda mais num mundo hoje tão polarizado, né? Tão difícil, tão cheio de certezas. E num mundo também onde as redes sociais, através dos algoritmos, criam uma bolha, onde nós apenas consumimos e nos relacionamos com aquilo que é a nossa imagem e semelhança. E tudo aquilo que é diferente a gente trata com hostilidade. Por isso que essa série é necessária. E para tratar desse aspecto presente hoje, na nossa realidade, nós começamos a falar semana passada sobre fundamentalismo. E essa é uma palavra que às vezes é usada de maneira muito pejorativa para poder rotular aquele que é diferente da gente, né? Quando uma pessoa apresenta ali a sua visão, os seus argumentos, com toda passionalidade, com aquela militância, com aquele espírito beligerante, a gente chama, esse cara é um fundamentalista.
Mas se ele pensa como a gente, aí ele não é um fundamentalista, ele é um defensor corajoso da verdade. Então tem muito dessa também, né? Que a gente vê hoje em dia. Mas, falando de fundamentalismo, semana passada nós vimos que a relação do fundamentalismo com a Bíblia é muito interessante. Um dos postulados fundamentais, é até estranho falar fundamentais do fundamentalismo, né? Mas um dos postulados assim basilares do fundamentalismo é a inerrância bíblica. Só que o fundamentalismo não tem uma leitura apenas literal da Bíblia. Embora o literalismo seja a marca, esteja ali presente, o fundamentalismo e a visão fundamentalista da Bíblia vai usar de todos os recursos. Porque o importante não é o texto e partir dele para a compreensão. O importante é a doutrina, é a ortodoxia, é aquela minha ideia do que é certo, daquilo que eu entendo como a verdade absoluta. Então eu uso todos os recursos e todas as ferramentas para ler o texto, de forma que o texto vá colaborar para sustentar essa verdade, essa doutrina ortodoxa correta que eu acredito. Entende? Então eu posso ler de maneira literalista, quando for conveniente, posso ler de maneira simbólica, quando for conveniente, eu posso ler de maneira alegórica. O importante é usar todas as ferramentas para poder defender aquilo que eu entendo como sendo o certo. Então essa é a ideia básica do relacionamento do fundamentalismo com a hermenêutica da Bíblia. A chave é a doutrina, é a ortodoxia, e assim eu enxergo todas as coisas. E aí a gente vê também o choque do fundamentalismo com a ciência, dentro dessa perspectiva. Porque quando a ciência questiona, quando a ciência, ela de alguma maneira, ela mexe com esses alicerces, ela deve ser combatida, ela deve ser rejeitada. Mas, estranhamente, e aí vem um paradoxo, né? O fundamentalismo no século XX também vai usar dessas ferramentas modernas da ciência para poder dar base às suas crenças, dar base às suas ideias. E é muito comum a gente ver isso, principalmente em documentários na TV. Ontem, quando eu estava preparando aqui esse sermão para vocês, eu dei aquela pausa assim na hora do almoço, né? Então eu estava lá zapeando ali na televisão, lá no Disney Channel, entrei lá no Nat Geo, National Geographic, né? Eu gosto de ver documentário assim de vez em quando. E ali eu vi um documentário de um cara que procurava provar cientificamente a história do Êxodo, a abertura do Mar Vermelho. Vocês já viram documentário assim já, né? São interessantes, é legal, né? Mas às vezes eles são até meio cômicos, né? Pela a volta que o cara dá para poder defender a história da Bíblia. Então ele foi desde a ideia de uma explosão minoica que aconteceu lá na ilha de Santorini há 3.500 anos atrás, e todo aquele material piroclastra da explosão do vulcão foi responsável pelas pragas no Egito, pela abertura do mar. E ele também foi para uma outra ideia, né? O mar pode não ter sido um mar vermelho, pode ter sido um lago, e aí um vento muito forte, um vendaval muito forte, pode ter feito aquele lago secar, afastar as águas ali para o povo passar, e foi tentando harmonizar tudo isso com o relato da Bíblia, né? Vocês já viram esse tipo de coisa? Ou então aquela galera que tenta provar e defender a historicidade de um dilúvio universal, né? Através da ciência também. Então eles tentam unir as duas coisas, o relato do Gênesis com a catástrofe que exterminou com os dinossauros no passado. Então, aquela catástrofe que exterminou os dinossauros, que dividiu a Pangeia, né, que era o continente, megacontinente primordial, é tudo a mesma coisa, tudo aconteceu junto ali. Então você tem ali uma prova, né, de um catastrofismo no passado ligado ao dilúvio. Então a gente vê esses esforços ali. E também a arqueologia, né? Tem muito arqueólogo aí para aí fora, né? Arqueólogos também, né? Que vão usar a arqueologia como uma ciência bíblica para provar a veracidade dos personagens, das histórias, das cronologias bíblicas. E essa galera faz muito dinheiro, porque muita gente está disposta aí a pagar, a consumir material, cursos, para dar uma base mais científica à sua fé, né? Para conciliar fé e razão, não é mesmo? E a gente vê isso. Por isso, a gente tem que entender que o fundamentalismo ele não é contra a ciência. Ele é contra a ciência que questiona os seus postulados. Mas ele vai usar a ciência que é conveniente também, da mesma forma como lê a Bíblia. E é por isso que a gente vê centros universitários, centros intelectuais, que são mantidos por essas organizações que têm essa visão, essa compreensão da verdade. O fundamentalismo não é só um fenômeno ligado àquela galera mais simples, que não entende muito das coisas, o povo mais inculto. Pelo contrário, tem muito intelectual aí que está engajado nesse negócio.
produzindo conteúdo científico, né, para poder provar essas coisas. E aí vem aquilo que eu falei para vocês, né? É um paradoxo, porque o fundamentalismo nasce para combater essa ideia da ciência, né, que é usada como a única forma empírica de se comprovar o mundo da verdade. Ele surge como uma coisa reacionária a isso, mas ele vai usar as mesmas ferramentas para poder provar a doutrina. Então, a doutrina é o mais importante. Eu uso a ciência e todos os métodos históricos, linguísticos, científicos para comprovar a doutrina. E todos esses métodos só são válidos se eles comprovam a doutrina. Então, a doutrina é quem tem a autoridade final. Ela está no princípio e no final do processo. Entende? Tudo é validado por ela. Essa é a ideia. Só que com o passar do tempo, o fundamentalismo ele foi adquirindo outros contornos, porque não basta apenas você confessar a doutrina, você tem que buscar a unidade de pensamento. E no século XX, com todas as transformações que aconteceram depois do final da Segunda Guerra Mundial, as transformações culturais na década de 60, o fundamentalismo ele foi adquirindo contornos cada vez mais políticos. E esse engajamento político ele é usado para dar essa unidade. Então não basta você apenas confessar a ortodoxia. Você tem que se alinhar de uma maneira visível, concreta, material, para você experimentar a unidade cristã. Entende? E aí o fundamentalismo ele é muito moderno também, na sua essência, né? Porque aquilo que é a essência mesmo ali do Evangelho, para Cristo, o amor a Deus e o amor ao próximo, isso são coisas muito subjetivas. Eu não tenho como mensurar isso do lado de fora, entende? Eu preciso de coisa concreta. Então não é só confessar o amor a Deus, é confessar a doutrina, o que eu creio, trindade, inerrância bíblica e tudo mais, o pacotão todo que eu vou colocar ali como sendo o alicerce da crença, e eu tenho que me engajar também, de uma maneira ativa, para transformar a sociedade de acordo com esses valores. E aí que a gente vê essa união que se tornou cada vez mais forte, mais intensa, entre o fundamentalismo religioso cristão com a política, como a gente vê, e até com a política partidária também. Fundamentalismo, quero deixar bem claro aqui, existe em todas as religiões, tá? Não é só uma coisa cristã. E também não é só um fenômeno de uma determinada ideologia política. Você tem fundamentalismo de esquerda, de direita, de todas as ideias, tá bom? Mas o fundamentalismo cristão é o foco aqui, que eu quero analisar com vocês. E eu quero aqui aproveitar o tempo para fazer aqui uma linha histórica. Quero que você preste atenção comigo aqui para você poder entender até onde a gente vai chegar aqui dentro dessa ideia. Porque eu quero ver como o fundamentalismo se relaciona com a nossa sociedade hoje. Como ele está aqui, dentro de cada um de nós também. E como a gente pode entender essas energias aqui. A união do fundamentalismo com a política, ela é antiga, ela nasce lá no século XIX, nos Estados Unidos, naquele contexto da Guerra Civil Norte-Americana. Você tem o Norte contra o Sul escravagista, o Norte abolicionista, o Norte mais industrializado, o Sul mais rural, mais agrário. E é interessante que a galera daquela época, eles tinham uma visão da história, uma visão do fim do mundo. E é interessante como que a nossa visão do fim, do futuro, molda o nosso presente. A maneira como eu entendo o futuro determina a maneira como eu vivo aqui, né? Isso aqui é muito interessante. E a teologia, que era a linha mestre, matriz escatológica deles na época, era o que a gente chama de pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? O milênio é o reino de Cristo na Terra, de acordo com o Apocalipse. O pós-milenismo ensinava que Cristo vem no final do milênio. Existem várias ideias, tá? As ideias mais populares são as ideias pré-milenistas. Então, Cristo vem no início do milênio. É a vinda dele que dá início ao milênio. Tá? Na Idade Média, o catolicismo defendia uma outra ideia, era o amilenismo. O milênio é simbólico. Como é Cristo que governa, a igreja agora é oficial, a igreja está ligada ao Império Romano, e então Cristo governa através da igreja. Então o milênio é uma era indefinida, entende? Mas no século XIX, nasce o pré-milenismo, mas o que dominava na época era a ideia do pós-milenismo, também alimentado pelas ideias iluministas. Os iluministas achavam que a ciência e o conhecimento científico iria produzir uma sociedade melhor, o mundo iria melhorar. Então eles viam o futuro com uma ideia otimista.
E essa ideia também está presente na teologia, no pós-milenismo. Então, o que o pós-milenismo defendia? Os valores do Evangelho de Cristo vão transformar uma sociedade melhor e vai fazer com que o futuro seja melhor. E a gente vai melhorando de acordo com o Evangelho até chegar ao ponto que Cristo vai se manifestar. Então, esse é o pós-milenismo. E aí, no contexto da Guerra Civil norte-americana, veio a seguinte questão: qual sociedade é a ideal de acordo com os valores do Evangelho? Uma sociedade escravagista ou uma sociedade abolicionista? Os teólogos abolicionistas, ligados mais com as ideias iluministas de igualdade entre os homens, eles defendiam que a Bíblia fala de escravidão, mas é claro, a Bíblia foi escrita numa época em que a sociedade era escravagista. Então é por isso que a Bíblia não condena diretamente a escravidão, mas a gente tem que entender o contexto da Bíblia. Eles tinham uma visão mais progressista da Bíblia, está entendendo? Os teólogos escravagistas do Sul, eles tinham uma leitura mais literal da Bíblia. Então, a Bíblia mostra uma sociedade sustentada pela escravidão. Então, esse é o modelo bíblico. E a Bíblia não pode ser questionada. A Bíblia tem que ser tomada ao pé da letra. Então, aí a gente percebe a leitura, né, enviesada que é usada para poder dar base a atitudes econômicas e políticas da época. Então, a gente já viu essa mistura já de fundamentalismo e política lá nascendo no século XIX. Mas, como eu disse para vocês, a coisa vai tomando contornos cada vez mais intensos em meados do século XX e da década de 60 e 70 para frente, com todas as transformações culturais que foram acontecendo e com várias questões que foram aparecendo. A ameaça comunista, as questões de gênero, de igualdade racial, de sexualidade humana, tudo isso vai sendo colocado na discussão da sociedade. E aí começa a desenhar a polarização que a gente vê hoje lá. E quando a gente vê o fundamentalismo cristão religioso, a gente percebe que na década de 70 ele vai se alinhando à política partidária e vai atuando de maneira mais ativa. E nos Estados Unidos, esse pessoal com essa ideologia, eles trabalharam efetivamente para eleger o presidente Ronald Reagan, naquela época da luta contra o comunismo na Guerra Fria, não é? Então, a gente percebe esses ideais presentes ali. E aqui no Brasil, os missionários norte-americanos também trouxeram essa visão do fundamentalismo religioso engajado politicamente, tiveram um papel ativo no apoio ao golpe militar em 1964, né? E hoje, a gente percebe os movimentos pentecostais e neopentecostais, também influenciados por essa visão, abraçando aquilo que a gente chama de teologia do domínio. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês aqui. A teologia do domínio. Só que, embora o fundamentalismo cristão ele tenha assim, uma característica muito protestante, evangélica, ele também se manifesta no catolicismo. Porque há grupos católicos que não aceitavam a teologia da libertação, que foi uma produção teológica latino-americana. E eles linkavam e diziam que a teologia da libertação era uma forma de marxismo dentro da religião. O marxismo cultural dentro da religião. Então, para poder lutar contra esse marxismo dentro da Igreja Católica, muitos grupos eles também se aliam a essa visão mais fundamentalista num outro polo político, num outro polo ideológico, né, para poder defender a moral, defender os valores da família, da sociedade. Então, eles vão se alinhar a esses projetos políticos também que combatem o marxismo, o comunismo e a relativização moral dentro da própria Igreja Católica. Então, a gente também percebe isso dentro do catolicismo, né? Mas a teologia do domínio, como é que ela nasce? A gente tem que entender uma coisa muito importante. Dentro desse fundamentalismo cristão existe a busca, o anseio de reconstruir um passado, uma era de ouro que foi perdida. Uma era onde as coisas eram melhores, entende? Então existe esse mito do passado idealizado. Então a modernidade veio trazendo questionamento, secularização, trazendo racionalismo, e ela quebrou uma ordem sagrada. E essa ordem precisa ser restaurada por intermédio do povo de Deus. E isso lembra muito a teoria de um mitólogo chamado Mircea Eliade. Ele escreveu um livro chamado O Mito do Eterno Retorno. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. E ele dizia assim, que as sociedades arcaicas, as sociedades do passado, elas tinham essa ideia de uma era de ouro, uma era que tudo se remontava à ordem inicial da criação.
Então, os ritos dessas sociedades, as celebrações, as festas, os calendários religiosos, eles simulavam esse retorno a essa ordem perfeita da criação. E a gente meio que tem isso na nossa vida também até hoje, né? Por que a gente comemora Ano Novo? Você parou para ver? O que muda do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro na vida? Né? As dívidas não estão lá, mas você vai ter que pagar boleto da mesma forma. Né? Os perrengues são os mesmos ali. Mas a gente tem essa coisa, né? Zerou, começou, é tudo novo agora. Não é assim? Ano novo, vida nova. A gente tem essa coisa da renovação do tempo, não é mesmo? E essas sociedades têm isso. E o nacionalismo fundamentalista cristão também bebe nessa ideia de reconstruir essa era de ouro. Olha para o passado e fala, naquela época era melhor, a gente tem que voltar para lá. Então, assim, é uma imaginação de um passado ideal, que não corresponde à história, entendeu? Mas ele é necessário para poder engajar as pessoas nessa luta para reconstruir esse passado idealizado. E isso é feito principalmente debaixo de liderança de figuras carismáticas que são levantadas como instrumentos de Deus para reconstruir esse passado hoje na nossa sociedade. E aí vem a ideia de você impor leis religiosas sobre o Estado, para que essa sociedade possa ser reconstruída. Na década de 70, um cara chamado John Rushdoony, ele era calvinista, e ele propõe uma ideia chamada de reconstrucionismo cristão. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que a lei de Deus, ela tem preeminência sobre as leis humanas. Era o básico que ele argumentava. E ele até usava uma analogia interessante. Quando você vai jurar num tribunal, você põe a mão sobre o quê? Sobre o Código Processual, Constituição, você põe a mão sobre o quê? Sobre a Bíblia, não é? Então, assim, a autoridade acima de tudo aquilo que acontece no tribunal é a Bíblia. Entende? Ele falava assim. E ele defendia que a lei bíblica, ela tinha que ser praticada e vivida na sociedade de hoje. Mas qual lei bíblica? A lei da Torá de Moisés. E de forma literal, na sociedade hoje. Entende? E ele escreveu 2 volumes enormes de comentários aos 10 mandamentos. Ele publicou o primeiro volume em 1973. E eu tenho aqui um trechinho que eu quero ler para vocês, de como ele define a lei religiosa. Então ele escreve um livro chamado Instituição das Leis Bíblicas. No volume 1, no capítulo 3, na página 112, ele diz assim: toda lei é religiosa por natureza, e toda ordem legal que não é bíblica representa uma religião anticristã. Toda lei é religiosa por natureza. E se alguma lei não se coaduna, não encontra um paralelo na Bíblia, ela é anticristã e ela deve ser combatida. É o que ele fala. Então, vem aqui aquela ideia da guerra, né? Do nós contra os outros. Quem não aceita esse modelo está contra a ordem de Deus para a sociedade. Entende? E esse modelo deve ser manifesto em 3 áreas de governo. 3 áreas principais de governo na sociedade. O governo da família, o governo da igreja e o governo do Estado. O governo da família. Qual família que deve ser restaurada? O modelo da família original, da família ideal, da família pai, mãe, filhos. E assim, a mulher submissa à autoridade masculina. O homem na ponta dessa hierarquia e esse homem governado pelas leis de Deus. Essa é a ideia do governo da família que tem que ser reconstruído. Entende? O governo da igreja. A igreja deve ser liderada por esse homem, essa figura viril, masculina, o ungido de Deus, o servo do Senhor, o capacitado pelo Espírito. É ele quem tem autoridade para governar a igreja. E o Estado deve ser governado pelas leis religiosas interpretadas por esse homem aqui, ó, por esse cara. Entende? Por esse que tem essa visão, ungido de Deus. As leis religiosas aqui devem governar o Estado. É uma teonomia. Theos, Deus, e nomos, lei. É a lei de Deus governando a sociedade. Então, essa é a ideia da teologia da reconstrução. Só que, claro, muita gente também questionou isso na época, nem todo mundo aceitou essa visão dele, até porque alguns grupos cristãos, mesmo os fundamentalistas, diziam o seguinte: as leis de Moisés foram abolidas, então, não tem como trazer isso para a sociedade agora e tal. Mas surgem outras formas de poder adaptar essa ideia de restauração. E aí apareceu um cara chamado Peter Wagner, que já vai trazer essa visão, não para esses ambientes calvinistas, reformados, como era o caso do Rushdoony. Ele vai trazer isso para o ambiente pentecostal e neopentecostal. E por ser pentecostal, ele vai olhar a coisa de uma forma mais espiritualizada. Nós estamos numa batalha espiritual. Os demônios estão controlando a sociedade.
Os demônios estão aí presentes em tudo. Nas produções culturais, em tudo que acontece. Eles estão presentes aí. Então, cabe a nós, cristãos, nos levantarmos e desmantelar esse controle demoníaco da sociedade. Os demônios, eles são territorialistas. Estão aí, né, em vários lugares. Então, tem demônio de São Paulo, tem demônio carioca, tem demônio baiano, né? Tem demônio... Não tem, não? Não tem? Tem demônio americano, né? Tem demônio francês, né? Chique, assim. Então, tem demônio de vários tipos. E eles controlam várias esferas da sociedade. E a gente tem que lutar contra isso. Então, esse engajamento político é essa luta contra esse domínio demoníaco. E aí vai ter uma outra galera que vai desenvolver, dentro desse pensamento, uma teoria, que é a teoria dos 7 montes. Não sei se vocês ouviram falar disso, que é uma das marcas da teologia do domínio também. São 7 áreas de influência que os cristãos devem comandar. É uma leitura meio livre da visão do Apocalipse 17, da mulher prostituta montada sobre a besta com 7 cabeças, né? Que representam os poderes do mundo aí. Então, assim, os cristãos devem dominar essas 7 áreas de domínio, os 7 montes. E eu anotei aqui para não perder, para falar para vocês quais são os 7. Religião, família, educação, governo, mídia, artes e entretenimento, negócios e economia. São essas 7 áreas. Entende? Então, os cristãos devem dominar todas essas áreas. Devem comandar essas áreas, tirar essas áreas da esfera política, da esfera cultural, das mãos do mal e trazer tudo isso ao domínio da interpretação que eles têm da palavra de Deus e do que é o ideal de Deus para a sociedade. Entende? O movimento MAGA, Make America Great Again, é inspirado nisso. Tem muito disso aqui da teologia do domínio também a gente vê presente lá. Tá? E aqui, só um parênteses aqui para os sabatistas. Nem todo mundo que defende o sábado como dia de guarda, hoje, faz isso apenas inspirado pela lógica do Evangelho de Cristo. Muita gente faz isso como expressão de uma visão reconstrucionista da sociedade. Entende? Então, sim, se você tem essa visão, beleza, mas é importante você saber que existe essas intenções também por baixo da coisa. Então a gente tem que saber de onde vêm certas ideias, certos comportamentos. Não é só porque a pessoa fala aquilo que eu penso, que está todo mundo linkado na mesma visão. Tem às vezes outras leituras embaixo ali. Então, reconstrucionismo cristão, batalha espiritual, 7 montes. Isso molda a teologia do domínio. E por que ela tem esse nome? Por causa do texto de Gênesis 1, 28, que diz que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e colocou o homem para fazer o quê? Dominar. É o que está lá no Gênesis. Dominar os animais, dominar a natureza de acordo com a sua vontade. Então, o ser humano está aqui hoje para poder dominar o planeta de acordo com o seu desejo. Então, se ele precisar de depredar a natureza para poder satisfazer a demanda energética do progresso, beleza, tem que fazer isso, o mundo é seu. Entende? E qualquer crítica a essa fúria predatória, destruidora da natureza, é vista com ceticismo, com negacionismo. Entende? Porque eu também vou usar a ciência de acordo com aquilo que eu quero defender como certo. Então percebe como é o jogo do fundamentalismo? Na ciência, na política, é assim. É esse controle, é essa ideia que a gente vê. E aí eu volto aqui para o texto do Evangelho que eu li para vocês, lá no começo. Porque o texto do Evangelho mostra Jesus indo para Jerusalém. E Jesus fala da cruz para os discípulos. Ele diz, nós estamos indo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser crucificado. Mas os discípulos não querem a cruz. Os discípulos querem o quê? Eles querem o trono. Eles querem o poder. Eles querem a autoridade sobre a sociedade. Eles querem usar a autoridade de Jesus, e isso aí está à direita e à esquerda dele, para poder dominar a sociedade. E aí Jesus chega para os discípulos, e é interessante que os 10 ficaram indignados, não por causa da ideia manifestada, é porque não era com eles, era para os 2. Né? Os 10 ficam indignados com isso. Pô, por que os 2 sentar à direita e à esquerda e nós aqui? Né? Jesus chama todos os discípulos para junto deles, e ele diz assim, vocês sabem que os governantes, os poderosos, dominam sobre os povos. Essa é a expressão que ele usa, dominam. Mas ele diz, entre vocês não será assim. É o que ele fala.
entre vocês não será assim. Pelo contrário, entre vocês, se você quiser ser grande, você tem que servir. A teologia do domínio de Jesus não é controlar de maneira impositora e autoritária a sociedade. É dominar o nosso egoísmo, nossa egolatria, o nosso narcisismo, o nosso complexo de inferioridade que empurra a gente para poder ir às forras, controlando tudo e todos, impondo a nossa visão sobre os outros, enxergando quem pensa diferente como nosso inimigo, como nosso adversário, que deve ser destruído, que deve ser anulado, que deve ser cancelado, que deve ser combatido. Essa ideia do Evangelho desmonta tudo isso e é o domínio sobre toda essa tendência que a gente vê hoje em dia, em todas as esferas políticas, em todas as esferas ideológicas. Não importa se você é de direita, é de esquerda, se você é de centro, se você é progressista, se você é conservador. Isso é uma coisa sua, uma questão sua. O reino de Deus é para todos, entende? É para todos. Para todos os homens, para todas as pessoas. Mas para aqueles que veem nos outros os seus irmãos, para aqueles que reconhecem no outro, ainda que radicalmente diferente, ser irmão em Cristo também. Essa é a condição do reino de Deus. O reino de Deus é para ser implantado na terra não através de um governo autoritário dirigido por cristãos, mas é a transformação feita pelo Espírito Santo. É aqueles que querem viver de acordo com a cruz de Jesus, a prática da cruz de Jesus, que se entrega. O Filho do Homem veio para servir e dar, servir e dar, servir e dar. E é assim entre vocês, é o que Jesus fala. Por isso, o Estado não deve interferir em questões de fé, em questões de religião. Você tem que ser livre para viver a expressão da sua fé de acordo com a sua consciência. Você pode votar como você quiser. É seu esse direito. É o exercício da sua cidadania. É seu esse direito. Mas a gente não pode permitir que a Bíblia, que Cristo e a igreja sejam sequestrados para defender um projeto político de poder, para impor uma interpretação teológica da fé. Pelo contrário, eu tenho que me levantar contra isso, eu não posso aceitar isso. A sociedade é transformada não dessa forma. É transformada pela palavra, pela pregação, pela evangelização. E a evangelização só dá frutos numa sociedade aberta, onde existe liberdade de consciência. Porque eu defendo o meu direito de crer, eu defendo o seu direito de crer. Porque eu defendo a minha liberdade, eu defendo também a sua liberdade. E é assim que deve ser entre esses que servem a Cristo. E entender que o verdadeiro poder não é a imposição autoritária, autocrática, de um regime totalitário. Não. O poder se vê naquele que não veio para cá com uma espada na mão, mas ele veio para ensinar você a usar toalha e bacia para lavar os pés uns dos outros. Esse é o verdadeiro poder. Essa é a verdadeira subversão do Evangelho. Entende? E os poderosos, os governantes, os oligarcas, eles não suportam isso. Você é totalmente contra isso. Mas essa é a subversão do Evangelho de Cristo. E esse Evangelho que integra todos. Gente simples, gente humilde, gente grande, gente pobre, gente rica, mas que integra a todos nesse reino que valoriza a vida e o respeito à dignidade de cada pessoa. E que deve ser assim em nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos nas suas mãos e nós nos prostramos diante do Senhor, para que o Senhor seja o dominador sobre todos nós, e que domine pelo amor, domine pelo acolhimento, domine pela transformação da mente e o coração segundo a sua imagem e semelhança. É o que nós queremos, é o que nós buscamos aqui. E nos use, Senhor, como instrumentos desse amor, como instrumentos desse acolhimento, como instrumentos dessa integração, para que em nós e por nosso intermédio a palavra do Evangelho restaurador da verdade seja vista e as pessoas sejam transformadas à sua imagem e à sua semelhança. É o que nós pedimos e desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
no cumprimento da lei. Vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei. Vaidade se achando a igreja da história, vaidade pentecostal. Vendo e correndo atrás do vento, tudo é vaidade. Juntando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade por ter o povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Crendo e sofrendo, perdendo tempo, tudo é vaidade. Atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Liberdade, não é? Vamos colocar em pé e vamos nos abençoar. Se você quiser, repita comigo as palavras da bênção do apóstolo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém, amém. Muito obrigado, gente querida. Até a próxima.